E o Huawei, hein? Ai, caraca. Já já eu vou responder umas perguntas que vocês me mandaram na caixinha lá. Huawei, você sabe do que eu tô falando aí? Você tá ligado? Se você não sabe... Ah, glória a Deus que você não sabe. Pô, que bênção que é a sua vida que você não sabe. Muito bom. Pô, nosso querido Marco Teles. Cara incrível, pô. Um cara incrível. Escreveu um tempo atrás uma música que eu, pô, acho muito boa. Quem não louvará? Como é que é? Quem não venderá ao rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. É isso? Não lembro. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o rei? Importa que ele, como é? Que ele cresça maior. Não lembro da letra. Você sabe que música é essa, né? Cara, que música linda, pô. Música linda, 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 linda. E aí agora ele lançou uma outra aí. Que tá sendo um auê na internet, pô. O pau tá quebrando. O pau tá quebrando na internet. E eu vou dar minha opinião, pô. Mas vou dar minha opinião e vou trazer a Bíblia pra gente, pode ser? Uma basezinha bíblica aí pra gente? Andréia tá ligada, né, Andréia? Pô, lamento por você. Lamento por mim também, que eu também tô ligado. Preferia não ter visto, não, pô. Ai, caraca. Então, o Marco Teles, ele trouxe alguns elementos para uma música que remetem a outros tipos aí de religião, umas questões. E aí a galera fala, de matriz africana. Não é de matriz africana, sabia? Não é de matriz africana, pô. Foi o Candomblé ou foi a Umbanda? Não lembro. Que nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pô. Vou te falar sobre a África. Converse com pessoas que vieram de Angola, de Moçambique. Converse com essas pessoas. Sabe o que está acontecendo por lá? Elas estão cheias de Jesus. Lá tem o Islã muito forte, o cristianismo muito forte, acredita? Muito forte. O Islã muito forte, muito. Mas uma galera encontrando Jesus, sendo transformado pelo Espírito Santo. O Evangelho toma a África com poder, né? Tá lá a Hyde Baker com o ministério Iris, né? Irish. Pouco mais de 250 mortos. 250? Calma aí. Calma aí que deixa eu te falar certo pra eu não falar errado, pra eu não falar menos. Ó, calma aí. Ministério Irish. Quantas pessoas já ressuscitaram em Moçambique? Foram mais de 450 ressurreições de pessoas mortas em Moçambique que voltaram a viver, pô. Você tem noção do que é isso? Mais de 450 mortos voltaram à vida já em Moçambique. A partir do poder do evangelho. Cara, isso te faz vibrar, pô? Isso me faz vibrar. Muito bom, pô. Muito bom. Mas aí tá uma bagunça, uma loucura na internet aí por causa dessa música desse cara que trouxe alguns elementos aí. Fala, e aí? É de Deus, não é de Deus? Eu vou te dar minha opinião e vou trazer um pouco de Bíblia. Pô, minha esposa fez um vídeo maravilhoso. Vou botar depois o link aqui na descrição. Morena Alemã, de minha esposa. Cara, Deus é muito bom comigo. Deus me ama, pô. Eu me dei muito bem me ter casado com essa mulher. Sabe, achei do Espírito Santo. Além de linda, enfim, todos os atributos que seus olhos podem ver. Os meus também, mas você, por favor, olhe menos do que eu. E tem os atributos que você percebe também se relacionando, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Ainda bem que tem você na minha vida, meu amor. E aí, minha esposa, a Morena, fez um vídeo muito bom, muito assertivo, muito equilibrado, muito cheio de sabedoria.
em que ela falou sobre semiótica, simplesmente semiótica, pô. Que é o que você percebe a partir de um símbolo. E a ciência, ela só usou ciência, só falou de ciência. Não deu nem opinião pessoal, falou de ciência. Semiótica, ela é fotógrafa formada, né? Enfim, ela é graduada em fotografia. Eu também, quando estudei publicidade, também estudei semiótica. Se você estudou cinema, psicologia, redação, você estudou semiótica, sabe o que é? São símbolos, é símbolo que remete a algo. Te faz entender uma mensagem a partir de um símbolo. Até Moreno usou a ilustração da palavra cadeira. Eu não vou falar, é melhor você ver o vídeo dela, mas eu vou falar só um resuminho, você vai lá e vê. Eu não vou falar tão bem quanto ela. A palavra cadeira, cadeira é uma palavra. É uma palavra, letras que se juntaram e tem uma palavra. Mas quando você ouve cadeira, quando você lê cadeira, você sabe ao que se refere. Como que numa foto você vai perceber, vai ter sensações? Como que você passa emoções numa foto? Que é um frame, algo estático. Semiótica, símbolos. Então, semiótica, quando você olha para algo, isso te remete a uma outra coisa. E ali, ele errou seriamente na semiótica, pô. Ou a menos que a intenção dele tenha sido essa mesmo também, né? Tem isso também. É isso. Então não dá pra saber de intenção, sabe? Do fato. O fato é que nos remeteu a algo. Semiótica, pura semiótica. Mas então, aí a galera fala assim, pô, mas aí é cultura, é algo muito cultural. Eu vou te falar o que eu penso sobre usar a cultura pra pregar o evangelho. Eu sou 100% a favor, pô. É óbvio que eu sou 100% a favor de usar a cultura pra pregar o evangelho. A questão é, tem que apontar pro evangelho. Tem que apontar pra Jesus. Não é isso? Tem que apontar pra Jesus, pô. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia, que eu amo. Em Atos 17, se você ler ali do 22 até o 31, se eu não me engano, tem uma fala muito boa de Paulo. Lê o 17 inteiro, pra você contextualizar ali. Paulo estava andando em Atenas, e aí ele chega num lugar chamado Areópago, ou Campo de Marte, que era onde os filósofos se reuniam. Porque assim como hoje a gente se junta pra ouvir uma banda tocando, né? Música, hoje a cultura que... A expressão cultural que mais junta a gente, acho que é a música, né? Cinema, teatro, as pessoas se juntam pra reunir, sabe? Pra assistir algo. Naquela época, especificamente na Grécia, ali em Atenas, que era um berço de cultura, a filosofia, a poesia eram muito fortes. Então as pessoas se juntavam pra ouvir os filósofos, pra ouvir os poetas. E Paulo entra ali, ele foi observando pelas ruas como que é essa cultura. Paulo muito fera, né? Muito sábio, muito culto e muito cheio de Jesus e do Espírito Santo. Muito cheio de Deus, de poder. E ele mesmo fala, né? Com sábio eu falo como sábio, com grego eu falo como grego, com romano eu falo como um romano. Ele sabia se comunicar muito bem com cada um. E aí ele chega ali, entra no Areópago, e estão lá as pessoas ouvindo aqueles filósofos, né? E aí Paulo, é muito legal que ele entra lá, ele começa a falar, pô, eu tô andando pela cidade, eu vi que vocês são muito religiosos, eu vi vários altares a vários deuses, então ele já percebe ali qual era aquele povo. E aí ele diz, e tem um altar especificamente que eu vi, que é sobre ao Deus desconhecido, um altar ao Deus desconhecido. Eu vou falar exatamente sobre esse Deus que eu quero falar com vocês, esse Deus desconhecido. E aí o pessoal, uau, caramba, que legal, já conecta o povo. E aí que vem um lance que eu acho muito bom, que no versículo 28, se eu não me engano, Paulo fala o seguinte, pois dele somos geração. E ao falar isso, presta atenção, uma frasezinha, pois dele somos geração. Sabe o que Paulo estava fazendo ali? Paulo ali, ele estava recitando, estava proclamando, ele estava repetindo uma frase de um filósofo grego, que era o Arato de Solos, se eu não me engano. Se eu não me engano, era o Arato de Solos. E Paulo recita um trecho de uma filosofia pagã. É como se você entrasse num show de uma banda, sei lá, tem uma banda lá, um monte de gente vinha assistindo um rock and roll torando.
E aí você sobe no palco e fala, eu também vou cantar uma canção. E aí você canta uma canção numa banda aí secular aí, pô. Entendeu? Usa aí uma letra do qualquer um aí. Inclusive pegaram um trechinho do Marco Teles falando isso, né? Como é que é? Da música do Gilberto Gil. Que a fé não costuma falhar. Eu não tenho problema com isso não. Eu já fiz isso várias vezes. Quem me conhece sabe. Pô, já cantei Paralamas do Sucesso, Jota Quest. Eu não tenho problema com isso não, cara. Não tem problema com isso não. Tanto que... E Deus aparentemente também não tem. Sabe por quê? Porque Paulo pega essa frasezinha da filosofia, fala, e Deus tanto acha bom que virou Bíblia, tá dentro da Bíblia. Você lê isso e fala, glória a Deus, porque dele somos geração. Então. Arato de Solos. Entendeu? Então o problema aqui não é esse. A questão não é você usar cultura. O problema não é esse. A questão é que ali Paulo, ele pega toda essa questão cultural, religiosa, social, e aí ele pega tudo isso e ele faz tudo isso convergir em Cristo. Ele inclusive fala que esse Cristo e esse Deus é maior que qualquer cultura, maior que qualquer coisa que aqueles homens pudessem fazer. Que ele fala, porque um homem, nós todos viemos de um único homem, mas um único homem é maior do que tudo, porque Deus o ressuscitou no terceiro dia. E ele é esse Deus maior do que tudo, maior do que todos, que é tão grande que não dá para habitar num prédio. Não tem como nós servirmos esse Deus, nós não temos nada de bom para dar para ele, muito pelo contrário, é ele quem nos serve, é ele quem nos mantém, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, entende? Então Paulo pega tudo aquilo, toda aquela questão social, cultural, religiosa e faz tudo convergir em Cristo. E ao fazer isso, ele passa a remir toda aquela cultura, todas aquelas frases, porque a frase em si só, de repente não é boa, não é ruim, a questão é para onde que ela aponta. A música, o ritmo, a poesia, o filme, a cor, o som, o aroma. Essas coisas em si só não são boas nem ruins. A questão é para onde essas coisas estão apontando. Porque no final das contas, bom ou ruim é o coração. E quando nossos olhos são bons, tudo é luz. Porque onde está o tesouro, ali está o coração. A forma como a gente enxerga revela como na verdade está o nosso coração. A forma como a gente expressa, como a gente manifesta. E aí eu posso pegar, por exemplo, um cara que ao meu ver falhou tristemente, porque é claro que ali não apontou para Cristo, ele se apegou muito à questão cultural, e aí tem uma falha dele, e aí mostra um pouco do coração dele. Ah, Theo, você tá falando que ele ama mais cultura do que Jesus? Eu não sei, eu não tenho como ver o coração. Eu vejo os frutos, eu vejo o que ele fala. Eu acompanhei já há mais de um ano, tá? Eu vi... E aqui eu tô falando com... Não tô jogando pedra no cara. Eu já vou chegar num ponto aqui. E aí eu vi o Marco Teles em alguns podcasts, pô. Algumas vezes. E ele falava muito da cultura nordestina, porque eu tenho um chamado pra cultura nordestina, e ele é de Goiânia, né? Ele nem é nordestino. Mas pra cultura nordestina, porque tem que remir a cultura, e a cultura é cultura. Falava pra caramba de cultura. E você presta atenção, ele fala de cultura o tempo inteiro, e não fala de Jesus, o podcast inteiro. E quando eu vi ele fazer em vários podcasts, em várias falas dele, só via falar sobre cultura, 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 e nada de Jesus, eu falei, isso aí em algum momento, pô, se ele não mudar isso aí, isso vai acabar dando muito ruim. E aí, deu, né? Deu. E aí, ok, aí mostra o coração dele. Mas aí nós mostramos o nosso na forma como nós lidamos com isso. Então, Marco Teles, eu amo você, cara. E o meu desejo é que você tenha uma revelação ainda mais poderosa do Cristo, do Deus, que é maior que qualquer cultura, que ele é grande demais.